Fala aí, pessoal. Bom, vamos fazer aqui mais um fechamento de mercado. Para quem está chegando agora, nós vamos mostrar aqui as operações feitas por esse robô que eu mesmo desenvolvi. Quem quiser saber mais informações, eu vou deixar aí um link na descrição do vídeo com o curso em que eu fiz aqui mostrando como eu construí esse robô aqui do zero. Bom, vamos lá. Hoje o dia foi fraco, né? Teve poucas operações, na verdade só uma aqui na B3. E eu vou mostrar aqui, né? No índice não teve nada, né? O índice aqui, ele está bem longe das retrações, né? As retrações aqui estão aqui em cima e o mercado ele ficou aqui na retração de 0%. Lembrando que nesse setup que eu montei aqui, eu não vou entrar na retração de zero, né? Essa retração de zero aqui eu só coloquei a título de informação mesmo, né? Que na verdade esse zero aqui é a mínima do dia anterior. O robô ele só vai entrar, né, se ele fizer 1, 2, 3 de compra ou de venda aqui nas retrações aqui do meio, né, e dependendo da direção da média também. Voltando aqui, vamos aqui em YouTube, também não teve nada, né? YouTube ele teria dado uma entrada aqui, ó, 1, 2, 3 de compra aqui na retração de 61.8, mas na hora que fez esse 1, 2, 3 aqui, muito provavelmente a média não estava virada para cima, né? Então, muito provavelmente foi por isso que ele não fez essa compra, né? Mas teria dado uma compra muito boa. BBAS3 também longe das retrações, né? Igual o índice, ficou aqui acima da retração de 100%, acima da máxima aí do dia anterior. Petro 4 também totalmente fora, né, das retrações aqui. Ele já abriu aqui abaixo da retração de zero, também não deu entrada. Sambi 11 também deu aqui 1, 2, 3 aqui nessa retração de 31.2, mas provavelmente no momento aqui dessa retração, muito provavelmente a média não estava virada para cima, por isso que não fez essa compra, né? Teria dado uma boa operação também, mas como eu falei, esse setup ele foi testado, né, no longo prazo, então eu não cheguei nessa configuração à toa, né? E o mercado ele funciona assim mesmo. Às vezes a gente abre mão de algumas operações para manter aí o nível de estatística e assertividade aqui do nosso robô. As operações elas vão sendo feitas, né? E para que a gente consiga manter aí um nível de acerto e um payoff aceitável, a gente tem que selecionar as operações, porque se a gente ficar pegando qualquer tipo de operação, a gente vai estar degradando o desempenho, né, e a estatística aí do nosso robô. Aqui em Sambi 4 também não deu nenhuma operação, né? Ficou totalmente fora aqui das retrações, ficou aqui na maior parte do tempo acima aqui na retração de 100. BBDC 4 também fora das retrações. Vale 3 totalmente fora também, não teve nem sinal de entrada aqui, não teve nem como dar nenhum sinal de entrada aqui. Petro 4 também do mesmo jeito, né? Ficou aqui abaixo da retração. A Pivida também, e a única operação do dia foi a operação aqui em Ambev, né? Ambev que ontem deu um calor, hoje deu uma operação aqui bem assertiva, né? Ele zerou aqui realmente em cima, aqui, quase na máxima do dia, né? Na verdade, ele zerou aqui, acertou aqui o topo dessa vela, pegou esse alvo aqui pequeno, né? Deu um gain aqui de R$50 com 1 kg de Ambev 3. Agora vamos aqui para o mercado internacional. Mercado internacional também não teve nenhuma operação nova. A única operação que ainda está aberta foi aquela operação que a gente abriu desde ontem, né? Ela ainda está aqui, foi para cima, foi para baixo e ainda está aqui mais ou menos no mesmo ponto de entrada, né? Ainda foi aqui, deu alguns pontos aqui para cima, mas ainda está aqui perto do ponto de entrada. Bom, agora voltando para cá, né, para B3, queria falar aqui algumas coisas interessantes. Bom, talvez vocês já tenham ouvido falar de trader quantitativo, né? O trader quantitativo é aquele que ele vai fazer suas operações, na verdade ele vai montar lá o seu setup e fazer suas operações baseado em estatísticas. Ele vai pegar uma massa de dados, né, de backtest, fazer uma verificação da estatística de desempenho do setup para decidir se entra ou não, baseado apenas nisso. Talvez vocês já tenham ouvido falar que a maioria das pessoas, né, a maioria dos traders, eles utilizam as médias de 9, de 21 e de 72 períodos. Essas são as médias mais comuns, né, e o time frame e os time frames mais comuns aí é de
1 minuto 10 e 5. Então, existe aí, eu diria que é um consenso no mercado de que essas médias, né, e esses time frames, eles são meio que padrão e que todo mundo utiliza eles porque acaba fazendo um efeito aí de profecia autorrealizável, né? Como todo mundo utiliza, todo mundo está prestando atenção nessas médias e nesses time frames, e aí quando acontece algum padrão de mercado, alguma movimentação e aparece alguma oportunidade, utilizando esses time frames e essas médias, e como a maioria das pessoas estruturam suas operações baseado nessas informações de time frame média, né, então o mercado tende a respeitar esses padrões, porque várias pessoas fazem operações baseadas nesses time frames e nessas médias. Bom, quando a gente parte para o conceito mais quantitativo, né, a história muda um pouco. Esses setups aqui, essas configurações, elas foram baseadas em estatística, né? Então, foi feito um backtest, né, foi realizado um backtest, e a gente vai executando os backtests e vai verificando qual o melhor time frame e a melhor média, né? E aí o conceito de melhor ele pode ser relativo, né? No caso aqui o melhor é a configuração que conseguiu obter uma curva de capital aí melhor, né? Conseguir um saldo máximo melhor e conseguir uma curva de capital com o mínimo de drawdown possível, dentro do aceitável. Então, baseado, né, nesses testes, nesses backtests, por exemplo, aqui no YouTube 4, a melhor configuração que a gente conseguiu para esse setup aqui foi utilizando o time frame de 10 minutos e a média aqui de 49 períodos, né? A média no time frame de 15, ou seja, a gente está no time frame de 10 e se baseando na média de 49 do time frame de 15. Se eu fosse operar isso aqui manualmente, eu teria que abrir uma outra janela aí no time frame de 15 minutos, na média de 49, para ficar verificando aí se eu vou entrar comprado ou vendido aqui baseado nas retrações. E para exemplificar melhor, eu vou abrir aqui o backtest e a gente vai rodar aqui um backtest, né, nesse setup aqui da YouTube 4, para a gente verificar aqui. Eu vou abrir aqui o backtest, então eu coloquei aqui um período mais ou menos de 2 anos, eu vou aqui iniciar e a gente vai ver aqui a curva de capital para a gente ter uma ideia, né? Então, depois de alguns minutos, né, na verdade eu acho que é menos de 1 minuto, ele vai terminar esse backtest nesse período e vai mostrar aqui para a gente a curva de capital. Bom, já finalizou. Esse foi o resultado. Se eu clicar aqui em backtest, eu consigo ver que o resultado financeiro nesse período foi 3.950 e a curva de capital foi essa, né? Tem algumas outras informações aqui, mas o que eu queria mostrar aqui era o seguinte: vou aqui fazer um teste, né? Eu vou colocar aqui a média de 21, né? Que é a média que muita gente usa. Vou colocar aqui a média de 21, eu vou colocar ela simples e vou deixar ela nos 15 minutos mesmo. E vamos rodar aqui o backtest novo para a gente ver o resultado, né? Então eu vou aqui iniciar, vamos olhar aqui a curva de capital de novo e a gente vê o resultado. Eu não lembro exatamente quanto deu o resultado anterior, mas foi 3.000 e alguma coisa, né? Então a gente vai ver aqui a diferença só alterando a média, né? Eu acho que já terminou, então ele deu aqui um resultado de 790 negativo, né? Ou seja, apenas alterando a média, né, eu tive um resultado negativo durante esse período aí de 2 anos, né? Então, se eu vier aqui na curva de capital, né, eu posso ver que em um período curto eu tive uma subida aqui na curva de capital. O que é que eu quero mostrar aqui, né, para quem está assistindo aí, se você já tem o costume de fazer um replay de mercado e fazer uns testes em período curto, seja de 1 semana, 2 semanas, mais ou menos esse período, eu queria mostrar que um setup ele pode ser muito enganoso, né? Se eu pegar um período curto aqui, eu posso ter uma curva de capital muito boa, uma taxa de acerto muito boa nesse período, mas quando eu pego um período maior, né, eu vou ter um resultado muito ruim, porque se eu fizer um backtest apenas em um período curto, né, eu corro risco de ter uma informação estatística de desempenho dessa estratégia, posso ter uma informação muito errada do desempenho desse robô no longo prazo. Então, o ideal seria rodar um backtest pelo menos um prazo maior, e aqui fica uma dificuldade, né, para quem opera manualmente, né? Para quem não tem esse recurso de robô, realmente fica
essa dificuldade, né, de conseguir rodar um backtest no período maior com mais facilidade. Aqui em pouco tempo eu consegui rodar aqui um backtest de 2 anos. E sem falar que muito provavelmente durante esse backtest eu ia deixar escapar muitas oportunidades e muito provavelmente eu não ia conseguir executar o setup com 100% de precisão, né, como um robô consegue executar. Quando a pessoa diz, esse setup aqui ele tem 80% de acerto. Quando a pessoa me diz isso, eu já sei que aquilo ali não é verdade, né? Quando você diz 80%, durante quanto tempo? Qual foi o período que você rodou, né? Quais foram as condições que esse robô deu 80%? Qual foi o tamanho do alvo, o tamanho do stop? Qual o payoff, né? Então, quando a gente tem uma visão mais quantitativa do mercado, fica bem mais difícil acreditar no que o pessoal diz aí na internet, né? Ou seja, um trader quantitativo ele é bem mais cético em relação ao mercado. E eu espero que essas informações contribuam aí bastante para o operacional de vocês e até a próxima. Valeu, pessoal!